Olá, Júlio. Olá, Inês Maria. Hoje abordamos a sexualidade na doença mental, isto porque uma nossa ouvinte com um irmão esquizofrénico dizia que os médicos não sabem lidar com a questão. Júlio, retiramos ao doente mental essa possibilidade de viver a sexualidade? Muitas vezes. Muitas vezes. Passa-se um pouco aquilo que acontece com os idosos, nem mais, não é? Dessexualizamos a pessoa. E isto porquê? Porque a doença mental ocupa a boca de cena e, de uma forma inconsciente, não quero ofender ninguém, de uma forma inconsciente, o que se torna o alvo primordial é a sintomatologia, é a melhoria do doente, etc. Isto sem esquecermos, e digo penalizado, que a formação dos profissionais de saúde na área da sexualidade continua a ser insuficiente. Porque a nossa ouvinte falava especificamente da esquizofrenia, eu fui bisbilhotar e encontrei um artigo de revisão que infelizmente não traz boas notícias, porque diz que continua a não haver atenção suficiente às questões ligadas à sexualidade na esquizofrenia, especificamente. E, por outro lado, o que confirma esta primeira afirmação, por outro lado, os inquéritos aos doentes esquizofrénicos, abre parênteses, sublinhado a grosso, muitos dos quais, com as novas medicações, estão perfeitamente equilibrados e a funcionar em sociedade, fecha parênteses. Até me arrepia fechá-lo, porque isto é importantíssimo. Nós às vezes temos ainda uma ideia paleolítica do que é alguém que sofre de esquizofrenia. Não estou a dizer que não é grave, estou a dizer que há uma gama enorme de evoluções, que os tratamentos melhoram, etc. E nos inquéritos, as próprias pessoas queixavam-se que se sentiam frustradas pela pouca atenção dada à esfera sexual. Pronto. Ora bem, 2 ou 3 aspectos a reter. Para além de alterações da sexualidade que podem decorrer da própria doença, há efeitos colaterais indesejáveis das medicações. E, portanto, os meus colegas, e muito bem, tentam encontrar a dose ideal que, no fundo, o que é que vai casar? O efeito indispensável, mas o mínimo de consequências colaterais na sexualidade, ou seja, no que for. Mas, e aqui é importante lembrarmos, por vezes, estas pessoas estão sob efeito de outras medicações que também podem influenciar a área sexual. Ou podem ter outro tipo de doenças, e o exemplo dado no artigo é diabetes, que por si só também pode e muitas vezes provoca problemas sexuais. Importante mesmo é informar sempre o doente disso, não é? Nem mais. Veja isto. Suponhamos que estamos perante alguém paranoide, ou mesmo com um diagnóstico, digamos assim, de esquizofrenia paranoide. Esta pessoa, por definição, é profundamente desconfiável. Agora, a Inês medica, e muito bem, com um determinado medicamento. Este medicamento, por exemplo, provoca a chamada ejaculação retrógrada. Portanto, estamos a falar de um homem, neste caso. Ou seja, por ação do medicamento, em vez de haver o ejaculado normal, esse ejaculado vai para a bexiga. Agora, tente pôr-se no esquema mental, no funcionamento mental deste homem, que provavelmente já não estava muito entusiasmado com a hipótese de tomar a medicação. Porque acha que não há justificação para isso. Sim. E agora toma a medicação e, de repente, descobre alterações a nível sexual que o surpreendem, que lhe desagradam. Isto é o caminho mais curto para, por exemplo, abandonar a medicação. Última questão que vou aproveitar. Já o fizemos aqui, mas não quero mais repetir. Continua a acontecer que nos nossos média e, sobretudo, na nossa vida política, se continuem a utilizar termos como esquizofrénico e outros relacionados com saúde mental para, de uma forma pejorativa, pôr rótulos à opinião de outros, etc. Por favor, lembrem-se que há pessoas que estão a ouvir que sofrem de uma doença e essa doença não tem que ter
infelizmente, há discriminação pela doença mental. Mas a doença não tem que ser associada a diálogos que muitas vezes roçam o insultuoso. Tem razão, Júlio. Pronto. Um beijinho. Beijinho, querida. Até amanhã.